Olá, pessoal! Mais um capítulo da briga entre a Shein e as empresas de varejo do Brasil. E dessa vez rolou até uma troca de farpas lá com o CEO da Marisa. Fica aqui no vídeo que eu vou te contar os detalhes dessa guerra comercial. Primeiro, vamos começar falando sobre o posicionamento estratégico da Shein. A Shein tem um posicionamento de mercado similar à da Zara, só que para um público de menor poder aquisitivo. Enquanto a Zara entrega para a classe B uma versão primo classe média de roupas de marca como, por exemplo, Versace, a Shein faz a mesma coisa, só que para a classe C, ou seja, ela concorre com a Marisa, com a C&A e dentre outras marcas de roupa barata. Assim como a Zara, a Shein basicamente replica o design das principais marcas de luxo e lançamentos do mundo da moda entrega uma versão barata, né? Enquanto a marca de luxo lança uma jaqueta de R$ 10.000, a Zara faz a versão primo classe média de R$ 1.200 e a Shein vai lá e faz a versão primo pobre de R$ 180. Agora que falamos de posicionamento da Shein, vamos falar sobre a estratégia agressiva com impostos, né? A Shein decidiu bater de frente com as marcas brasileiras e vai, entre aspas, subsidiar os 17% de ICMS das compras que custam menos de $50. Claro, não existe almoço grátis, o imposto ainda está lá. Porém, a Shein está disposta a subsidiar parte do valor de produto, de modo que, quando são aplicados impostos, o valor final fica próximo do que custava antes dessa inserção da cobrança do ICMS, né? Ou seja, para ganhar mercado, ela está disposta a reduzir o valor do produto para manter um valor final próximo ao que se pagava antes, né? E claro, isso deu o que falar com os concorrentes. Mas, antes de falar dessa troca de farpas entre o CEO da Marisa e o head da Shein na América Latina, que inclusive teve alguns capítulos lá no LinkedIn, vamos falar sobre o novo chefão da Shein aqui na América Latina. O Marcelo Claure não foi escolhido à toa. Eu vou contar um pouco sobre ele e com isso você vai entender exatamente o motivo dele especificamente ter sido o escolhido, né? O Marcelo Claure é um bilionário, dono de time de futebol, né? O Bolívar, lá na Bolívia, e um dos principais acionistas do Girona, na Itália, né? Ele também foi executivo, né, lá no SoftBank, um fundo de investimento japonês, onde ele, inclusive, atuou junto à alta gestão do WeWork durante a derrocada financeira da empresa. Ou seja, ele está acostumado a trabalhar em locais que são máquinas de queimar e perder dinheiro com o objetivo de ganhar mercado e combater a concorrência. O SoftBank, por exemplo, já perdeu bilhões de dólares e sobrevive se alavancando com investimento de grandes empresas japonesas, bancos ocidentais e o fundo soberano de Abu Dhabi, o Mubadala, né? Ou seja, também é uma máquina de perder dinheiro que sobrevive com dinheiro de investidor. Quanto aos times de futebol, também são empresas que não dão dinheiro, ao contrário da crença popular, né? Mas eles servem três coisas para o bilionário, tá? Primeira, ser o parque de diversões dele, ou seja, lá onde ele brinca de administrar um ativo esportivo que envolve a paixão de torcedores. 2, sports washing, que visa melhorar a imagem pública do bilionário e das suas empresas através do esporte. 3, ser uma plataforma para ele ganhar dinheiro. Como eu disse, time de futebol não dá dinheiro, mas as pessoas que estão ali envolvidas ganham muito dinheiro, afinal de contas elas utilizam o clube como uma plataforma para ganhos pessoais e das suas empresas particulares. Qualquer dia eu faço um vídeo para explicar para vocês como a SAF é algo análogo a uma pirâmide, porém legalizada. Mas, voltando ao head da Shein na América Latina, ele foi escolhido justamente pela experiência de atuar em lugares que têm a tradição de queimar muito dinheiro para vencer a concorrência e se consolidar no mercado. Bom, agora chegou a hora tão aguardada. Vamos falar da treta e das trocas de farpa entre o CEO da Marisa e o head da Shein na América Latina, né? Quando o Marcelo anunciou a estratégia da Shein para manter os preços parecidos com o que eram antes, ele aproveitou para alfinetar as concorrentes brasileiras. Ele disse o seguinte: a Shein é tão brasileira quanto as outras varejistas, mas
Nós temos um modelo de negócio novo, com forte crescimento e que atende os clientes que antes compravam de uma maneira tradicional. Ou seja, ele jogou no ventilador que a Shein agora também faz parte do grupo das comadres, ou seja, numa economia fechada como a do Brasil, onde há pouca liberdade econômica, quando falamos sobre grandes empresas, somente as empresas comadres do Estado têm permissão para prosperar e crescer. Sem fazer parte das comadres, você não vai ter uma empresa grande de sucesso aqui no Brasil. Ou vai ter uma empresa grande, porém vai sofrer ataque do aparato estatal e do ativismo judiciário, né? Claro, o grupo das comadres detestou a fala do chefão da Shein, e com isso o CEO da Marisa disse o seguinte: o ministro tinha prometido exatamente o contrário do que foi publicado, mas parece não ter tido força para prosseguir com o combate ao contrabando. Ou seja, o ministro basicamente fez uma promessa ali para agradar as comadres, né? Mas que não foi cumprida. E claro, para eles, você cidadão que se lasque, né? Para eles o importante é a manutenção do poder, que depende do dinheiro dessas empresas comadres, né? E não para por aí. Ele ainda falou o seguinte em resposta a uma publicação lá no LinkedIn sobre essa questão dos impostos, né? Então fala para ele taxar o contrabando chinês, né? Em suma, pessoal, as comadres estão nervosas, né? Gente como a Luísa Trajano da Magazine Luiza, o CEO da Marisa, né? E muitos outros estão preocupados com a estratégia da Shein de rasgar dinheiro para ganhar mercado. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos aí dessa tragicomédia das comadres, né? Onde as comadres e o Estado trabalham para si e a gente nada mais é do que o núcleo pobre aí dessa novela que vive das migalhas do que eles decidem lá para eles, né? Afinal de contas, nossa economia é muito fechada e há pouco liberdade econômica. Então, somos meros coadjuvantes dessa novela. Portanto, forte abraço, boas compras na medida do possível.